Boas pessoal, daqui Nexus Seeker da Team Nova Dynasty. Hoje trago-vos um segmento meu chamado Project Evolve, ou Make Evil. great again. Neste segmento quero-vos mostrar a jornada do que é ser um jogador de um deck não jogável, com uma gimmick única e adorado por alguns. Comparado com os seus rivais Dino Rabbit e Dino Puro, o deck não é de forma nenhuma competitivo, apesar que na sua altura sempre foi melhor que Shurak. E infelizmente até Dino Wrestler é melhor que Evolves neste preciso momento. Tudo porque consegue acompanhar com Master Rule 5, tem links, synchros e fusões. Mas na altura em que saiu, era praticamente o único archetype de dinossauros jogáveis, à exceção de Dino Rabbit. Apesar de Dino Rabbit ser apenas um engine usando dinossauros normais. Neste vídeo irei apenas introduzir o archetype de Evolve e o seu suporte. E no final eu irei dar os pons e os cons. Nos próximos vídeos iremos visualizar e testar builds em que possamos tentar renascer o archetype de Evolve. Evolve é um archetype lançado em Fulton Shockwave em 2011, tendo recebido suporte recentemente em Chaos Impact em 2019. É um archetype composto por 3 sub-archetypes, os Evoltiles, Evolsaurs e Evolzars. Cada sub-archetype tem o seu próprio tipo. Evoltiles são répteis, Evolsaurs são os dinossauros e Evolzars são os dragões. E se ainda não repararam, o seu design retrata a evolução dos dinossauros, em que quando saem de um ovinho são apenas umas lagartixas, mas dado algum tempo tornam-se em Godzillas. A sua última fase de evolução retrata a lenda mitológica dragão, em que pelas suas descrições também são répteis, mas em outras palavras, são Godzillas com asas. A sua gimmick também pode ser retratada no seu design, em que os Evoltiles trazem os Evolsaurs para dentro do campo, assim demonstrando a sua evolução. E depois, quando as condições são favoráveis, estes acabam por evoluir para a sua fase final, a Twice Summon para os Evolsaurs. Vamos conhecer cada um deles. Evoltile Casinero é um monstro que, quando destrói um monstro por batalha, tem um efeito similar ao Rescue Rabbit. O problema desta carta é que foi introduzida depois do Rescue Rabbit e acabou por ser uma pior versão, porque tem de destruir um monstro por batalha. O seu rating é de 0. Evoltile Legionero é um monstro que, quando é tributado e enviado para o grave, fazemos draw de uma carta e fazemos shuffle do dinossauro da mão para o deck. Em seguida adicionamos um Evoltile do deck para a mão. De uma forma tem um efeito similar a Tribrigade Frigid. Na altura do seu lançamento, o deck tinha o problema de ter dinossauros na mão. Eram declaradas como cartas mortas. Esta carta acabaria por solucionar o problema, mas infelizmente teríamos que gastar uma normal summon com ele. Era um custo que ninguém queria ter. O seu rating é de 0. Evoltile Gryphro, quando é destruído por batalha e enviado para o grave, é um Monster Reborn. Apesar de ser uma boa carta para reutilizar nos Evolsaurs previamente usados, tem de ser destruído por batalha. Logo, é demasiado lento e o seu rating é de 0. Evoltile Lagasudos, quando é normal summon, é um Foolish Bullion. Quando é flip face up, pode fazer special summon no Evoltile do deck. Se tivesse de dar um rating agora, dava de 2.5, pois acaba por interagir bastante com as nossas melhores cartas, mas gasta uma normal summon, e hoje em dia as normal summons são muito importantes, algo que a maior parte dos Evoltiles não compensam. O seu segundo efeito também não tem bons targets, e tem de ser flip face up. Ser atacado enquanto está virado para baixo não conta, tem de ser o próprio jogador a fazê-lo. Evoltile Mega Chirella é o suporte mais recente para o deck. Ao custo de descartar uma carta e tributar um réptil, fazemos special summon do dinossauro do deck. Depois tem um efeito de se banir do grave, para dar mais materiais aos Evolsaurs quando estes não têm materiais. Um Evoltile mais modernizado, mas não soluciona os problemas. O que consegue fazer no máximo é invocar um Evolsaur. É só. E infelizmente para uma carta que saiu em tempos de Link, My disappointment is immeasurable. apesar das suas falhas, é um dos melhores Evoltiles. O seu rating é de 3.5. Evoltile Najash, quando é tributado no campo, faz special summon de um Evolsaur do deck. É simples e tem a sua eficácia. Najash sempre foi uma carta que nunca perdeu o seu brilho. Ainda por cima agora que o seu valor voltou a subir com as novas cartas Abyss. Logo aí, o seu rating é de 4. Evoltile Odonto, quando é normal summon, faz special summon do Evolsaur da mão, rating de 0. Evoltile Pluro, quando é destruído no campo, faz special summon de um dinossauro da mão. Podia ter mais sucesso com o suporte de dinossauros hoje em dia. Se pudesse ser destruído na mão, como tem que ser destruído em campo, sem outras formas de podermos trazê-lo para o campo, teríamos que gastar uma normal summon preciosa, por isso o seu rating é de 0. Evoltile Westlo tem um flip effect que faz special summon de um Evolsaur do deck. Era o nosso melhor monstro, e sim, um Flip Monster era o nosso melhor monstro. Em tempos anteriores, o rating era de 5, hoje em dia é 0. Evoltile Cerato, quando é special summon pelo efeito dos Evoltiles, ganha 200 de ataque, e quando destrói um monstro por batalha, torna-se um Evoltile Searcher. E infelizmente, isso é demasiado lento. Rating de 1.5. Evolsaur Darwino, quando é special summon pelo efeito do Evoltile, aumenta
até 2 níveis do monstro, rating de 0. Este efeito seria muito melhor se os monstros de nível 5 ou maior fossem jogáveis, o que não são. Evolsaur Diplo. Quando é Special Summon pelo efeito de um Evoltal, torna-se um MST. Rating de 2. Evolsaur Elias. Quando é Special Summon pelo efeito de um Evoltal, traz um dinossauro da mão para o campo. Por ser nível 6, traz inconsistência entre níveis. Se o deck tivesse links, ou se os links favorecessem o deck, até teria algum valor. Rating de 0.5. Evolsaur Pelta, quando é Special Summon pelo efeito de um Evoltal, ganha 500 de defesa e quando é destruído por batalha é um Searcher. Rating de 0 porque é demasiado lento. Tem que ser destruído por batalha para ir buscar um monstro. Em termos de grind, antigamente era bom, hoje em dia não. Evolsaur 3, quando é Special Summon pelo efeito de um Evoltal, perde 500 de ataque. É a pior carta que alguma vez vi. Rating de menos 5. Evolsaur Vulcano, quando é Special Summon pelo efeito de um Evoltal, torna-se Monster Reborn. É o melhor Evolsaur que temos, mas infelizmente é uma carta que não inicia plays. Rating 3.5. A razão do porquê os Evolsaurs terem um rating muito baixo é porque eles necessitam de ser Special Summon pelos Evoltals. É a sua mecânica única, é verdade, mas é demasiado lento, pois os seus efeitos não favorecem e nem ajudam para acompanhar com o formato. Os Evolsaurs são bastante simples. O Lag é um Solar Judgment, o Dolk é um Divine Wrath e o Sol é uma Trap Hole para Special Summon Monsters. Rating de cada um deles é de 5, passando para o suporte de Spells e Traps. Evo Diversity é um main searcher do deck. Evo Force é a spell que traz Evolsaurs do deck, pelo custo de um tributo. Isto é extremamente útil com o Najashi e com o Lagosutsu, pois dá os efeitos aos dinossauros. Evo Karma não permite que o oponente ative cartas ou efeitos apenas quando o monstro é Special Summon pelo efeito de um Evoltal. Evo Miracle faz target do monstro Special Summon pelo efeito de um Evoltal e protege. Evo Force, uma vez por turno, destrói uma carta em campo quando um monstro é Special Summon pelo efeito de um Evoltal. Primordial Soup é uma Magica Mallet. Evo Branch destrói um Reptil e faz Special Summon de um Evoltal do deck face down. Evo Instant é literalmente uma má versão da Evo Force. É uma trap e traz um monstro que nem sequer pode ativar os seus efeitos. Evo Singularity é uma trap que traz um Evolzar do extra deck por fazer attach de um Evolsaur e de um Evoltal do cemitério para esse mesmo. Evolutionary Beach traz um Evoltal do Grave quando um monstro é target de um ataque. Tegan Force é o inverso de Evon Force, o que é extremamente ridículo quando nós queremos seguir para a frente e não para trás. Entre 11 cartas, apenas 3 são boas, o restante não é. Seguiríamos para as conclusões. É um fun deck, tem a sua química e tem o seu interesse. Antigamente era um deck de grind, tinha o seu stall por ter flip monsters, baseava-se bastante em traps para se poder aguentar, para podermos ter as cartas necessárias e podemos fazer os Evolsaurs e controlar o duelo. O problema é que hoje em dia não é ideal, pois os decks de hoje em dia estão preparados e adaptados para destruir spells e traps ou até ultrapassá-las. O deck já deixou de ser fun, pelo simples facto que no segundo turno o jogador que joga deste deck perde. O Mash Blossom simplesmente consegue derrotar o deck inteiro. O deck tem demasiados problemas, não tem estratégia, não tem qualquer tipo de searcher para as spells e traps, e mesmo que tivesse, isso não seria o suficiente porque a maior parte dessas cartas são inúteis ou demasiado situacionais. Não temos outras formas de invocar os dinossauros. Nenhum Evoltal que se descarte da mão ou que se bane do grave para invocar um Evolsaur. O deck precisa de melhores monstros porque até agora os melhores são Vulcan, Najash, Lagosutsu e Mega Chirella. E mesmo assim estes têm falhas. Vulcan tem que ser invocado pelo efeito de um Evoltal. Lagosutsu, Mega Chirella e Najash têm que gastar uma Normal Summon. E o único uso do Najash e o Lagosutsu é para serem tributados com a Evo Force. Lá está. Uma carta que não pode ser searched. Logo aí o deck é extremamente lento e frágil. Se tivéssemos uma espécie de um Fire Fist Eagle que cortava os custos de obter os efeitos depois de serem Special Summon por Evoltals, da mesma forma como o Eagle funciona para o Fire Fists, o deck seria um pouco melhor. Não temos Extenders, o deck tem que depender demasiado em engines, e os melhores são os dinossauros ou os Abyss. Infelizmente, este deck não melhora com uma carta. Mega Chirella foi a última carta a sair e não valeu de nada. O que o deck precisa é de ter suporte em massa. Como as Wind Witch e os Fable tiveram suporte em Blazing Vortex, como as Rose Dragon vão ter suporte em massa no set de Lightning Overdrive, como os Chronomaly vão ter suporte em massa no set de Dawn of Majesty. Uma carta não resolve, e os Evolsaurs são demasiado egoístas porque eles não interagem com o deck, são apenas bosses.
Por hoje concluímos este vídeo. No próximo episódio deste segmento iremos testar builds e tentar jogar competitivamente. E quando digo tentar ganhar, é uma coisa que eu vos garanto 100% que não vai acontecer, porque o deck não consegue. E eu sou um masoquista a continuar a regar uma planta morta, porque isto é o que este deck é, uma planta morta. Um dia eu tenho a esperança de ter algum suporte ou até um engine que ajude o deck. Obrigado por ter assistido, pessoal. Não se esqueçam de subscrever ao canal, pôr gosto no vídeo e a gente vê-se no próximo vídeo. Nexus out!